Uma milionária caminhava com os filhos gêmeos rumo à parte nobre do restaurante, onde só entrava gente importante. Mas antes de subir, viu um pai solteiro com a filha na área comum, dividindo um prato simples e sorrindo como se fosse festa. Aquilo travou seus passos, e o que ela fez em seguida? Ninguém naquele lugar estava preparado para ver. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Aurora Villarreal não costumava ter tempo para jantares fora de casa. Sua rotina era milimetricamente calculada. Reuniões estratégicas pela manhã, visitas às fábricas da empresa de cosméticos que herdou do marido à tarde, e à noite, o pouco tempo que sobrava era dedicado aos filhos gêmeos, Leonardo e Rafael. Mas naquela sexta-feira, depois de 3 semanas consecutivas cancelando promessas, ela finalmente cedeu aos apelos insistentes dos meninos. Mãe, você prometeu que ia jantar com a gente fora. Rafael tinha dito com aquele olhar que ela não conseguia ignorar. Leonardo, sempre mais quieto, apenas segurou a mão dela e sussurrou. A gente só quer ficar com você, mãe. E ali estava ela, entrando no Trattoria Bella Vita, um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo, com os 2 meninos de 7 anos caminhando ao seu lado. Aurora usava um vestido branco discreto, mas impecavelmente cortado, que chamava a atenção pela elegância sem esforço. O cabelo castanho escuro caía em ondas suaves sobre os ombros, e mesmo sem tentar, ela carregava aquele ar de quem estava acostumada a comandar salas de reunião e fechar contratos milionários. As pessoas viravam para olhar, não apenas pela beleza, mas pela presença. Aurora Villarreal impunha respeito sem precisar dizer uma palavra. Leonardo e Rafael, vestidos com camisas brancas e calças escuras, pareciam pequenos executivos ao lado da mãe. Mas por baixo da roupa impecável, eram apenas 2 garotos de 7 anos, cheios de energia, curiosidade e uma fome insaciável por atenção materna que raramente conseguiam saciar completamente. O maître se aproximou com um sorriso profissional. Boa noite, senhora Villarreal. Sua mesa está pronta na área reservada, como sempre. Aurora assentiu. Mas antes que pudesse seguir, Rafael puxou sua mão com força. Mãe, olha! Ela seguiu o olhar do filho e viu para onde ele apontava. Na área comum do restaurante, bem longe das mesas reservadas e privadas onde a elite costumava jantar, havia uma mesa simples próxima à janela. Sentados ali estavam um homem e uma menina. O homem parecia ter uns 30 e poucos anos. Cabelo castanho levemente bagunçado, camisa social meio amassada, como se tivesse passado o dia inteiro trabalhando. Ele sorria para a menina à sua frente, uma garotinha de uns 6 anos com cachos castanhos e um vestido simples de bolinhas. A cena era comum, nada de especial. Mas os olhos de Rafael brilhavam como se tivesse visto algo extraordinário. O que foi, Rafael? Aurora perguntou, tentando manter a paciência. Aquele homem parece o papai, Leonardo disse baixinho, e Aurora sentiu o peito apertar. Ela olhou novamente. Não, o homem não se parecia com Ricardo, seu falecido marido. Mas havia algo na maneira como ele olhava para a filha, na forma como segurava o cardápio e apontava para as opções enquanto a menina ria, que talvez lembrasse os meninos de algo que não tinham mais. Ricardo tinha morrido há 2 anos em um acidente de helicóptero. Os gêmeos tinham apenas 5 anos na época. A dor ainda estava lá, sempre estaria, mas Aurora tinha aprendido a transformá-la em combustível para trabalhar mais, para construir um império que garantisse o futuro dos filhos. Mas no processo, ela sabia que tinha se tornado mais fria, mais distante, mais parecida com uma executiva implacável do que com a mãe calorosa que costumava ser. Podemos sentar com eles? Rafael perguntou, os olhos suplicantes. Aurora piscou, confusa. O quê? Rafael, nós temos uma mesa reservada. Não podemos simplesmente... Por favor, mãe. Leonardo se juntou ao irmão. Só dessa vez, a gente promete que vai comer tudo direitinho. O maître pigarreou desconfortável.
Senhora Villarreal, posso levá-los para a área reservada. Será mais apropriado. Apropriado. Essa palavra resumia a vida de Aurora nos últimos 2 anos. Tudo tinha que ser apropriado, controlado, dentro das expectativas. Mas quando ela olhou para os filhos, viu algo que não via há muito tempo: empolgação genuína. E antes que pudesse processar completamente o que estava fazendo, ela ouviu a própria voz dizendo: "Está bem, vamos até aquela mesa." O maître quase deixou cair a pasta de reservas. "Senhora, eu realmente acho que..." "Obrigada, mas não será necessário." Aurora o cortou, educada, mas firme. Então pegou as mãos dos meninos e caminhou em direção à área comum, sentindo todos os olhares do restaurante sobre ela. Tiago Valentos estava tendo um dos melhores dias que tinha tido em meses. Não porque algo extraordinário tivesse acontecido, mas porque finalmente, depois de 3 semanas de turnos duplos na oficina mecânica, ele conseguiu sair no horário certo e cumprir a promessa que fez para Camila: levá-la para jantar fora. Não era nada extravagante, não era o tipo de lugar que servia lagosta ou vinhos caros, mas era o que ele podia pagar. E pela forma como os olhos da filha brilhavam enquanto ela olhava o cardápio, como se fosse um mapa do tesouro, Tiago sabia que tinha valido cada centavo economizado. "Pai, posso pedir o macarrão com almôndegas?" Camila perguntou, a voz cheia de esperança. Tiago sorriu, passando a mão pelos cabelos dela com carinho. "Pode pedir o que quiser, princesa. Hoje é seu dia." Camila era tudo para ele. Depois que a mãe dela os deixou há 4 anos, quando a menina tinha apenas 2 anos, Tiago se viu sozinho, assustado, sem saber como ia criar uma criança sozinho. Mas ele lutou. Acordava às 5 da manhã, deixava Camila na casa da vizinha, ia trabalhar na oficina, voltava correndo para buscá-la, preparava o jantar, dava banho, contava histórias antes de dormir. E nos finais de semana, quando não estava pegando serviços extras, dedicava cada segundo a ela. Não era uma vida fácil. Longe disso, mas era deles. E Tiago não trocaria por nada. "Pai, você vai pedir o quê?" Camila perguntou, inclinando a cabeça para o lado. "Vou pedir a mesma coisa que você." Tiago respondeu, piscando. "Assim a gente pode dividir e experimentar um pouco de tudo." Camila riu. Aquela risada cristalina, que era a coisa mais bonita que Tiago já tinha ouvido na vida. E então, algo aconteceu. 2 meninos apareceram do lado da mesa. Eram gêmeos idênticos, vestidos de forma impecável, e estavam olhando para Tiago e Camila com uma curiosidade intensa. Tiago piscou, surpreso. "Oi, oi," um dos meninos disse sorrindo. "Posso sentar aqui?" Tiago olhou ao redor confuso. Vocês estão perdidos? Onde estão seus pais?" "Estou aqui," uma voz feminina disse, e Tiago levantou os olhos. A mulher que estava parada ao lado da mesa era impressionante. Não apenas bonita, mas havia algo na postura dela, na forma como segurava a bolsa cara, na maneira como o vestido branco caía perfeitamente sobre o corpo esguio, que gritava riqueza e poder. Ela tinha uma expressão neutra, quase fria, mas os olhos castanhos escuros carregavam algo que Tiago não conseguiu decifrar. Cansaço, talvez, ou tristeza escondida atrás de uma máscara de controle. Tiago se levantou rapidamente, quase derrubando o copo de água. "Boa noite. Desculpa, Os meninos..." "Eu sei," Aurora disse, e a voz dela era suave, mas havia uma formalidade ali. "Meus filhos insistiram em sentar aqui. Eu peço desculpas pelo incômodo. Vamos para nossa mesa reservada e..." "Não, mãe," Rafael protestou. "Você prometeu." Leonardo puxou a mão da mãe, os olhos suplicantes. "Por favor." Aurora fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo paciência. Tiago viu o conflito interno dela, e algo dentro dele se compadeceu. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém que estava tentando fazer o melhor possível, mas estava exausto. "Olha," Tiago disse, a voz gentil, "não precisa se preocupar.
São apenas crianças. Se eles quiserem sentar aqui, podem ficar à vontade. A mesa é grande o suficiente. Aurora o encarou, e por um momento, Tiago viu a surpresa nos olhos dela. Como se não estivesse acostumada a pessoas sendo gentis, sem querer nada em troca. Ela hesitou, claramente desconfortável com a situação, mas os meninos já estavam puxando cadeiras e sentando ao lado de Camila, que os olhava com uma mistura de surpresa e timidez. "Oi", Rafael disse para Camila sorrindo. "Eu sou o Rafael, e esse é o Leonardo. Somos irmãos gêmeos. Quantos anos você tem?" Camila olhou para o pai, como se pedisse permissão para responder. Tiago assentiu, sorrindo, e ela voltou sua atenção para os meninos. "Eu tenho 6 anos. E vocês?" 7, Leonardo respondeu. "Você é filha dele?" Ele apontou para Tiago. "Sou", Camila disse orgulhosa. "Esse é meu pai. Ele é o melhor pai do mundo." Tiago sentiu o peito aquecer. Aurora, ainda de pé, olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu interpretar. Então, lentamente, ela puxou uma cadeira e sentou-se, colocando a bolsa no colo como se fosse um escudo. "Desculpe pela invasão", ela disse, a voz ainda formal. "Meus filhos, eles não costumam fazer isso." "Não precisa se desculpar", Tiago respondeu, sentando-se de volta. "Crianças têm essa espontaneidade, né? É bonito de ver." Aurora não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para os filhos, que já estavam conversando animadamente com Camila sobre desenhos animados e jogos. E então, pela primeira vez desde que chegou, Tiago viu algo que parecia uma rachadura na máscara dela. Um leve sorriso tocou os lábios de Aurora, tão rápido que quase passou despercebido. O garçom se aproximou, claramente confuso com a situação inusitada. "Boa noite, posso anotar os pedidos?" Tiago pegou o cardápio novamente, mas antes que pudesse falar, Rafael se virou para ele. "Tio, o que você vai pedir?" "Tio?" Tiago repetiu surpreso, mas sorriu. "Vou pedir macarrão com almôndegas. E você?" "Eu também", Rafael disse animado. "Pode ser igual ao dele?" Aurora abriu a boca para corrigir o filho, para pedir algo mais sofisticado, mas parou. Havia algo na maneira como Rafael olhava para Tiago, como se estivesse vendo alguém que ele admirava, que a fez hesitar. Leonardo também pediu o mesmo, e Camila, empolgada por ter companhia, mudou seu pedido para incluir uma sobremesa que os meninos sugeriram. Tiago olhou para Aurora. "E a senhora?" "Aurora", ela corrigiu suavemente. "Pode me chamar de Aurora." "Aurora", Tiago repetiu, e o nome soou diferente na boca dele, mais caloroso. "Eu sou o Tiago. Prazer em conhecer." "O prazer é meu", Aurora respondeu, e pela primeira vez sua voz não soou tão fria. Ela pediu algo simples, muito mais simples do que normalmente pediria, e quando o garçom se afastou, um silêncio estranho pairou sobre a mesa. Não era desconfortável, mas era carregado de algo. 2 pessoas de mundos completamente diferentes, sentadas na mesma mesa, porque seus filhos tinham decidido que aquilo era o que queriam. "Seu filho é muito educado", Aurora disse finalmente, olhando para Camila, que ria de algo que Rafael tinha dito. "Obrigado", Tiago respondeu, o orgulho evidente na voz. "Eu tento fazer o melhor que posso. Não é fácil criar uma criança sozinho, mas ela vale cada esforço." Aurora o encarou, e Tiago viu algo se mover nos olhos dela. Reconhecimento, talvez. "Você é viúvo?" "Não", Tiago respondeu, sem amargura na voz. "A mãe dela nos deixou quando Camila tinha 2 anos. Simplesmente foi embora e nunca mais voltou." Aurora não disse nada por um momento. Então, baixinho, quase como se estivesse confessando algo que raramente compartilhava. "Eu sou viúva. Meu marido morreu há 2 anos. Tiago sentiu o peito apertar. "Sinto muito." "Obrigada", Aurora disse. E havia uma sinceridade naquele agradecimento que surpreendeu até ela mesma. Eles ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio de 2 pessoas que reconheciam no outro uma batalha semelhante. Tiago olhou para Aurora. Realmente olhou.
e viu além do vestido caro e da postura impecável. Viu uma mulher cansada, tentando equilibrar o mundo inteiro nos ombros, tentando ser forte para os filhos enquanto carregava a própria dor. E Aurora, olhando para Tiago, viu um homem que claramente não tinha dinheiro, mas tinha algo que ela tinha perdido ao longo do caminho: leveza. Ele sorria com facilidade, tocava a filha com carinho natural, e havia uma felicidade genuína em seus olhos que ela não via em si mesma há muito tempo. "Mãe!" Leonardo chamou, tirando Aurora de seus pensamentos. "Posso pedir suco de laranja?" "Pode!" Aurora respondeu, e sua voz estava mais suave agora. "Pai, eu também posso?" Camila perguntou. "Claro, princesa," Tiago respondeu sorrindo. E assim, enquanto as crianças conversavam animadamente e os adultos trocavam olhares ocasionais, algo começou a se formar naquela mesa. Algo pequeno, frágil, mas real. Uma conexão inesperada entre duas pessoas que não tinham nada em comum, exceto o amor pelos filhos e a coragem de continuar mesmo quando a vida tinha sido cruel. Tiago não sabia, mas aquele jantar mudaria tudo. E Aurora, mesmo com toda a sua lógica e controle, não conseguia ignorar o fato de que pela primeira vez em 2 anos ela não se sentia completamente sozinha. A comida chegou mais rápido do que Aurora esperava. O garçom distribuiu os pratos com eficiência profissional, mas ela notou o olhar de surpresa dele ao ver aquela configuração inusitada na mesa. Uma mulher claramente da alta sociedade, jantando com um homem que usava uma camisa social amassada e tênis gastos, cercados por 3 crianças que riam como se fossem velhos amigos. Aurora quase podia ouvir os pensamentos do garçom, quase podia sentir os olhares curiosos das outras mesas. Mas quando olhou para os filhos, viu algo que a fez esquecer completamente do que os outros pensavam. Leonardo e Rafael estavam felizes, verdadeiramente felizes. E fazia tanto tempo que ela não via aquele brilho nos olhos deles que decidiu, ali mesmo, que não importava o quanto aquilo fosse estranho ou inadequado aos olhos da sociedade. "Olha, pai!" Camila exclamou, apontando para o prato gigante de macarrão que tinha sido colocado à sua frente. "É muito!" Tiago riu, pegando o garfo e começando a enrolar o macarrão. "Por isso que a gente divide, lembra? Assim ninguém desperdiça." Rafael observou atentamente como Tiago enrolava o macarrão no garfo, a língua para fora em concentração. "Tio Tiago, você pode me ensinar a fazer isso? Eu sempre deixo cair." Aurora sentiu algo estranho no peito ao ouvir o filho chamar aquele homem de tio com tanta naturalidade. Rafael nunca tinha feito isso com nenhum dos executivos que ela conhecia, nenhum dos amigos de Ricardo que ainda tentavam manter contato. Mas ali, com um completo estranho, ele estava completamente à vontade. "Claro," Tiago respondeu sorrindo. "Vem cá, deixa eu te mostrar. O truque é não tentar pegar muito de uma vez. Só um pouquinho e vai girando devagar." Ele demonstrou com paciência e Rafael tentou imitar, a língua ainda para fora, em concentração absoluta. Quando finalmente conseguiu levar o garfo até a boca sem derrubar nada, ele sorriu tão abertamente que Aurora sentiu os olhos arderem. "Consegui!" Rafael exclamou e Leonardo bateu palmas, orgulhoso do irmão. "Muito bem!" Tiago disse, levantando a mão para um high five, que Rafael correspondeu com entusiasmo. Aurora ficou observando aquela cena, e algo dentro dela começou a se quebrar. Não de forma dolorosa, mas como se uma parede que ela tinha construído cuidadosamente ao redor do coração começasse a rachar. Ela tinha se convencido de que estava fazendo tudo certo, que trabalhar sem parar para garantir o futuro dos filhos era o que uma boa mãe fazia. Mas olhando para eles agora, vendo a forma como interagiam com Tiago e Camila, ela percebeu que talvez estivesse errando em algo fundamental. Talvez eles não precisassem de mais dinheiro ou mais segurança. Talvez eles só precisassem dela. Presente. Realmente presente. "Aurora!" A voz de Tiago a tirou dos pensamentos. Ele estava olhando para ela com uma expressão gentil, quase preocupada. "Você está bem?"
Não tocou na comida. Aurora piscou, percebendo que tinha ficado encarando o prato por tempo demais. Estou só pensando. Em algo que te deixa triste? Camila perguntou com aquela honestidade brutal que só crianças têm. Você parece triste. Aurora sentiu o peito apertar. Aquela menininha que mal a conhecia tinha visto através da máscara que ela usava todos os dias. Não estou triste, ela respondeu suavemente, e surpreendeu a si mesma ao sorrir de verdade. Só cansada. Mas estou feliz por estar aqui com meus filhos e por conhecer vocês. Camila sorriu de volta, satisfeita com a resposta, e voltou a comer. Tiago, porém, continuou olhando para Aurora por mais um momento, como se estivesse tentando entender algo. Então, ele pegou o próprio garfo e começou a comer, mas Aurora notou que ele dividia cada porção generosa do prato entre ele e Camila, garantindo que a filha comesse mais do que ele. Tiago, Aurora disse antes de pensar melhor. Você não precisa fazer isso. Ele levantou os olhos, confuso. Fazer o quê? Dividir assim. Você pode pedir mais comida. Eu posso pagar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tiago colocou o garfo no prato devagar, e pela primeira vez, desde que se sentaram, Aurora viu algo diferente em seu rosto. Não era raiva, mas havia um limite ali. Uma linha que ela tinha acabado de cruzar sem perceber. Eu agradeço a oferta, Tiago disse, e sua voz era calma, mas firme. Mas eu posso cuidar da minha filha. Não preciso de caridade. Aurora sentiu o rosto esquentar. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei, Tiago interrompeu, mas não de forma rude. E eu entendo que você está tentando ser gentil, mas eu tenho orgulho do que faço, do que sou capaz de dar para a minha filha. Pode não ser muito comparado ao que você pode oferecer para os seus filhos, mas é honesto. É meu. Aurora ficou em silêncio, sentindo-se envergonhada de uma forma que não sentia há anos. Ela tinha ofendido aquele homem, mesmo sem querer. Tinha reduzido ele a alguém que precisava de ajuda, quando claramente ele era alguém que lutava com as próprias forças para dar o melhor à filha. Me desculpe, ela disse, e havia sinceridade real na voz. Você tem razão. Foi insensível da minha parte. Tiago a encarou por um longo momento, então assentiu. Tudo bem, eu sei que não foi maldade. O momento de tensão passou, mas deixou algo no ar. Uma compreensão de que eles vinham de mundos muito diferentes, com valores e perspectivas que não se alinhavam facilmente. Mas, ao mesmo tempo, havia um respeito mútuo começando a se formar. A Aurora respeitava a dignidade de Tiago, e ele respeitava a vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Mãe, Leonardo chamou, alheio à tensão que tinha acontecido. O Tiago disse que trabalha consertando carros. Você acha que ele pode consertar seu carro? Aquele barulho estranho que você disse que estava ouvindo? Aurora piscou surpresa. Ela tinha mencionado isso para a secretária na semana passada, mas não sabia que Leonardo tinha ouvido. Eu já tenho um mecânico, Léo. Mas o Tiago é bom, Rafael insistiu. Ele disse que conserta carros há anos. Tiago riu, um pouco sem graça. Eu trabalho numa oficina no Ipiranga. Não é nada muito sofisticado, mas a gente se vira bem. Ipiranga, Aurora repetiu, e pela primeira vez notou os detalhes que tinha ignorado antes. As mãos de Tiago, calejadas e com marcas de graxa, que não saíam completamente mesmo depois de lavadas. A camisa social, que provavelmente era a melhor peça de roupa que ele tinha, mas que estava desgastada nas bordas. Os ombros ligeiramente curvados de alguém que passava o dia inteiro debruçado sobre motores. Ele trabalhava duro, muito duro, e mesmo assim estava ali, sorrindo, brincando com os filhos, radiante por poder proporcionar aquele momento simples para Camila. Deve ser um trabalho difícil, Aurora disse, e não havia condescendência na voz, apenas curiosidade genuína. Tiago deu de ombros. Mas eu gosto. Tem algo satisfatório em pegar algo que está quebrado e fazer funcionar de novo.
E me permite ter horários flexíveis para buscar a Camila na escola, para estar presente quando ela precisa. Papai sempre vai me buscar, Camila disse orgulhosa, limpando o molho de tomate do rosto. E ele faz o melhor macarrão do mundo em casa, mas hoje ele me trouxe aqui porque é especial. Por que é especial? Leonardo perguntou, inclinando a cabeça. Camila sorriu. E havia uma felicidade tão pura naquele sorriso que até a Aurora sentiu o coração aquecer. Porque eu tirei nota 10 na prova de matemática. E o papai disse que quando eu me esforço, a gente comemora. Caramba! Rafael exclamou. Eu odeio matemática. Você é muito esperta. Você me ensina? Leonardo perguntou timidamente. Eu também não sou muito bom. Camila olhou para o pai, como se pedindo permissão. E Tiago assentiu, sorrindo. Claro que eu ensino. Matemática é fácil quando você entende o truque. E assim, enquanto as crianças começaram a conversar sobre escola e matérias, Aurora ficou observando Tiago. Ele não tinha dinheiro, não tinha roupas caras ou um carro importado. Mas ele tinha algo que ela não tinha. Estava presente. Realmente presente. Ele conhecia a filha, sabia o que ela estava estudando, comemorava as vitórias dela, ensinava pelo exemplo, e fazia tudo isso sem reclamar, sem sentir pena de si mesmo, sem se vitimizar pela mão que a vida tinha lhe dado. Você é um bom pai, Aurora disse de repente, e as palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Tiago levantou os olhos, surpreso. Obrigado, eu tento. Não, Aurora insistiu, e havia uma intensidade em sua voz agora. Você não está apenas tentando, você está conseguindo. Sua filha te ama, te admira e é feliz. Isso é raro. Tiago estudou o rosto dela e Aurora viu quando a compreensão surgiu nos olhos dele. Seus filhos também te amam, ele disse gentilmente. Você está fazendo o melhor que pode. Estou? Aurora perguntou, e havia uma vulnerabilidade crua naquela pergunta. Às vezes eu não tenho certeza. Às vezes eu acho que estou falhando com eles. Você está aqui, não está? Tiago apontou. Você poderia ter recusado quando eles pediram para sentar aqui. Poderia ter levado eles para a mesa reservada e ignorado a gente, mas não fez. Você ouviu seus filhos. Isso já é mais do que muitos pais fazem. Aurora sentiu os olhos arderem de novo, mas piscou rapidamente. Ela não chorava. Não na frente de estranhos. Mas as palavras de Tiago tocaram algo profundo dentro dela, algo que ela não sabia que precisava ouvir. O jantar continuou, e a conversa fluiu mais facilmente agora. As crianças eram o centro das atenções, rindo, contando histórias, fazendo planos impossíveis de se encontrarem de novo. E Aurora e Tiago lentamente começaram a se abrir também. Ela contou sobre a empresa que herdou, sobre como estava tentando honrar o legado do marido enquanto criava os filhos sozinha. Ele contou sobre a oficina, sobre os clientes fiéis que tinha, sobre como sonhava um dia ter o próprio negócio. Você vai conseguir, Aurora disse com convicção. Você tem a determinação necessária. Obrigado, Tiago respondeu, e havia gratidão genuína na voz. Mas honestamente, meu maior sonho não é ter uma oficina grande ou ganhar muito dinheiro. É só garantir que a Camila tenha uma vida melhor do que eu tive. Que ela tenha oportunidades, que ela possa estudar, que ela nunca passe necessidade. Aurora o encarou, e algo se solidificou dentro dela naquele momento. Tiago não era como os homens que ela conhecia. Ele não estava interessado em impressioná-la, em mostrar sucesso ou conquistar algo. Ele apenas queria ser um bom pai. E nisso, Aurora percebeu. Ele era muito melhor do que ela tinha sido nos últimos 2 anos. Quando a sobremesa chegou, um brownie com sorvete que as 3 crianças dividiram com entusiasmo, Aurora sentiu algo estranho. Ela não queria que aquele jantar terminasse. Não queria voltar para a casa vazia, para a rotina calculada, para as paredes que construiu ao redor de si mesma. Queria ficar ali, naquela mesa simples, ouvindo seus filhos rirem, vendo a forma como Tiago sorria para Camila,
sentindo aquele calor humano que tinha esquecido que existia. Mas todas as coisas boas chegam ao fim. Quando terminaram de comer, Tiago olhou para o relógio e suspirou. Camila, princesa, está ficando tarde. A gente precisa ir para casa. Já? Camila fez beicinho. Mas eu estava me divertindo. Eu também, Leonardo admitiu. Vocês moram longe? No Ipiranga, Tiago respondeu. E vocês? Jardins, Rafael disse. E Aurora viu a compreensão nos olhos de Tiago. Jardins era um dos bairros mais caros de São Paulo. Mundos completamente diferentes. Tiago pediu a conta e quando o garçom trouxe, Aurora viu a forma como ele verificou os valores cuidadosamente antes de pegar a carteira. Ela quis oferecer pagar de novo, mas aprendeu a lição. Então ficou em silêncio, apenas observando enquanto ele pagava com dinheiro contado, deixando uma gorjeta modesta, mas respeitosa. Eles se levantaram juntos e as crianças se despediram com abraços apertados, como se fossem velhos amigos se separando. Aurora ficou observando, o coração apertado. Foi inesperado, Tiago disse, estendendo a mão para Aurora. Mas foi bom conhecer você. Aurora olhou para a mão dele, calejada e honesta, e então a apertou. Foi bom conhecer você também, Tiago. De verdade. Ele sorriu, e havia algo naquele sorriso que fez Aurora sentir que talvez, apenas talvez, aquele encontro não fosse o fim. Talvez fosse o começo de algo que nenhum deles esperava, mas que ambos desesperadamente precisavam. E enquanto as duas famílias saíam do restaurante em direções opostas, Aurora se pegou olhando para trás, vendo Tiago segurar a mão de Camila enquanto caminhavam para o ponto de ônibus. E pela primeira vez em 2 anos, ela se perguntou se havia mais na vida do que apenas sobreviver. Talvez houvesse espaço para viver também. Aurora não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada na cama king size do quarto decorado por um designer famoso, olhando para o teto, enquanto a casa silenciosa ao redor parecia amplificar cada pensamento que passava por sua cabeça. Os gêmeos tinham adormecido rapidamente, exaustos, mas felizes, murmurando sobre o jantar enquanto ela os colocava na cama. Mãe, podemos ver o Tiago e a Camila de novo? Rafael tinha perguntado, os olhos já fechando. Aurora não soube o que responder, então apenas beijou a testa dele e disse, vamos ver, meu amor. Mas agora, sozinha no escuro, ela não conseguia parar de pensar naquela mesa, naquele homem de camisa amassada e sorriso fácil, naquela menininha que irradiava felicidade, mesmo tendo tão pouco. Aurora se levantou, vestiu o roupão de seda e caminhou até o home office que ficava no 2º andar da mansão. As paredes eram cobertas de diplomas, prêmios empresariais, fotos de Ricardo em eventos corporativos. Tudo muito bonito, muito impressionante e completamente vazio de significado real. Ela se sentou na cadeira de couro, ligou o computador e, antes que pudesse pensar melhor, digitou no Google Oficinas Mecânicas Ipiranga, São Paulo. Dezenas de resultados apareceram. Qual seria a dele? Porque ela estava procurando. O que exatamente esperava encontrar? Aurora fechou o laptop com um suspiro frustrado. Estava sendo ridícula. Tinha conhecido aquele homem por acaso, compartilhado um jantar improvisado. E agora estava agindo como... Como o quê? Ela nem sabia. Não era interesse romântico, ela se convenceu. Era apenas curiosidade. Admiração, talvez. Pela forma como ele criava a filha. Pela dignidade que mantinha apesar das dificuldades. Mas no fundo, ela sabia que era mais do que isso. Era a forma como ele a olhou quando ela admitiu que se sentia uma mãe falha. Era a gentileza nos olhos dele quando disse que ela estava fazendo o melhor que podia. Era o fato de que, pela primeira vez desde que Ricardo morreu, ela tinha se sentido vista. Não como a empresária Aurora Villarreal, CEO da Villarreal Cosméticos, mas como Aurora, apenas Aurora, uma mulher cansada, lutando para fazer tudo certo e falhando na maior parte do tempo. Do outro lado da cidade, em um apartamento de 2 quartos no bairro do Ipiranga, Tiago também estava acordado.
Camila dormia no quarto ao lado, abraçada ao urso de pelúcia desgastado que era seu companheiro desde bebê. Ele estava sentado no pequeno sofá da sala, com uma cerveja pela metade na mesa de centro, olhando para o celular como se esperasse que algo acontecesse. Uma mensagem, talvez. Um contato. Qualquer coisa que provasse que aquele jantar não tinha sido apenas um momento isolado e estranho em sua vida. Mas o celular permanecia em silêncio. Claro que permanecia. Ele não tinha dado o número para Aurora. E ela não tinha oferecido o dela. Por que ofereceria? Eles eram de mundos diferentes. Ela provavelmente jantava em lugares assim toda semana, conhecia pessoas novas constantemente. Para ela, aquilo não tinha sido nada além de um inconveniente que os filhos a forçaram a tolerar. Mas Tiago não conseguia se convencer completamente disso, porque havia algo na maneira como Aurora olhou para ele quando ele falou sobre a filha. Havia vulnerabilidade ali, uma rachadura na armadura de gelo que ela usava. E quando ela admitiu que se sentia uma mãe falha, Tiago viu algo nela que reconheceu imediatamente. Solidão. A mesma solidão que ele carregava todos os dias. Aquela sensação de estar lutando sozinho contra o mundo inteiro. Ele tomou mais um gole da cerveja e se levantou, caminhando até a janela pequena que dava para a rua movimentada. Carros passavam mesmo àquela hora. Buzinas ocasionais quebravam o silêncio. E a cidade continuava viva e indiferente às inquietações de um mecânico solitário. Tiago pensou em Camila, no sorriso que ela tinha no rosto durante todo o jantar. Ela tinha adorado os gêmeos. Tinha adorado conversar com outra criança, além das colegas da escola. E se Tiago fosse honesto consigo mesmo, ele também tinha gostado. Gostou de conversar com Aurora, de ver além da máscara fria, de descobrir que por baixo de toda aquela riqueza e poder havia uma pessoa real, com medos e inseguranças reais. Mas isso não mudava nada. Eles tinham se conhecido, compartilhado uma refeição e agora voltariam para suas vidas completamente diferentes. Era assim que o mundo funcionava. Ou pelo menos era o que Tiago pensava. Na segunda-feira de manhã, Aurora estava em uma reunião tensa com os diretores da empresa. Os números do último trimestre não eram ruins, mas também não eram excepcionais, e ela sentia a pressão de todos os olhares na sala. Ricardo tinha fundado aquela empresa do zero, transformando-a em uma das principais marcas de cosméticos do Brasil. E agora cabia a ela manter esse legado, expandir, inovar. Não havia espaço para fraqueza, não havia espaço para erro. Precisamos reformular a campanha de lançamento do novo hidratante, o diretor de marketing estava dizendo. Os grupos focais indicaram que a mensagem atual não está ressoando com o público-alvo. Muito técnico, pouco emocional. A Aurora ouvia, anotava, fazia as perguntas certas. Mas parte de sua mente estava em outro lugar. Estava pensando nos filhos, que ela tinha deixado com a babá novamente naquela manhã. Estava pensando em como Leonardo tinha perguntado se ela ia buscá-los na escola, e como ela teve que dizer que não, que tinha reuniões o dia inteiro. Estava pensando em Tiago, que reorganizava o trabalho inteiro para poder buscar Camila todos os dias. Aurora! A voz da diretora financeira a trouxe de volta. Você concorda com a proposta? A Aurora piscou, percebendo que tinha perdido os últimos minutos da conversa. Desculpem, podem repetir? Houve olhares trocados ao redor da mesa. Aurora Villarreal nunca perdia o foco, nunca pedia para repetirem. Ela sempre estava 2 passos à frente de todo mundo, mas hoje ela estava distante. Eu estava sugerindo que investíssemos em parcerias com influenciadoras menores, mais autênticas, em vez de celebridades, a diretora repetiu. Criar uma narrativa mais real, mais conectada com as mulheres comuns. Mulheres comuns. A frase ecoou na mente de Aurora. Ela não era uma mulher comum. Nunca tinha sido. Nasceu em berço de ouro, estudou nas melhores escolas, casou com um empresário de sucesso. Mas na noite anterior, sentada naquela mesa com Tiago e Camila, ela tinha se sentido exatamente isso, comum.
e tinha sido libertador. Sim, Aurora disse finalmente. Façam isso, autenticidade, é disso que precisamos. A reunião continuou, mas Aurora mal prestava atenção. Quando finalmente terminou, ela voltou para o escritório e fechou a porta, apoiando as costas contra a madeira cara. Estava exausta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Estava cansada de fingir que estava bem, de fingir que tinha tudo sob controle, de fingir que não se sentia afundando todos os dias. Ela pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para a secretária. Cancela minhas reuniões da tarde. Mas, senhora Villarreal, você tem a apresentação para os investidores às 3 e... Cancela. Aurora repetiu mais firme. Remarque para amanhã. Hoje eu preciso sair mais cedo. Houve um silêncio surpreso do outro lado da linha. Claro, senhora. Vou providenciar. Aurora desligou e ficou parada por um momento, processando o que tinha acabado de fazer. Ela nunca cancelava reuniões. Nunca colocava nada acima do trabalho. Mas hoje, ela ia buscar os filhos na escola. Ia levá-los para tomar sorvete, ia perguntar sobre o dia deles, ia estar presente, como Tiago estava presente para Camila. Ela pegou a bolsa e saiu do escritório, ignorando os olhares surpresos dos funcionários. No elevador, enquanto descia os 15 andares até o estacionamento, Aurora se perguntou o que exatamente estava fazendo. Estava mudando? Estava deixando um jantar casual com um estranho afetar decisões profissionais importantes? Era loucura. Era irresponsável. Mas pela primeira vez em 2 anos, ela não se importava. Enquanto isso, Tiago estava debaixo de um carro na oficina, trocando o óleo e verificando os freios. As mãos estavam sujas de graxa, o corpo doía do esforço físico, mas ele trabalhava com eficiência praticada. Seu chefe, seu Joaquim, um homem de 60 e poucos anos com barriga proeminente e coração do tamanho do Brasil, apareceu ao lado do carro. Tiago, quando você terminar aí, tem um cliente perguntando especificamente por você. Disse que foi recomendado. O quem é? Tiago perguntou, ainda concentrado nos freios. Uma mulher. Disse que o carro dela está fazendo um barulho estranho. Tiago assentiu, terminando o serviço e limpando as mãos em um pano já preto de tanta graxa. Ele saiu de debaixo do carro, ajeitou a camisa de uniforme azul da oficina e caminhou até a recepção. E então parou completamente. Aurora Villarreal estava ali, parada no meio da oficina pequena e modesta, completamente deslocada com seu terno elegante e salto alto. Ela segurava a bolsa com as 2 mãos e havia algo quase nervoso em sua postura. Quando viu Tiago, ela tentou sorrir, mas foi um sorriso tímido, incerto. Oi, ela disse simplesmente. Tiago ficou parado por um momento, tentando processar o que estava vendo. Aurora, o que você está fazendo aqui? Ela olhou ao redor, claramente desconfortável. Meu carro está fazendo um barulho estranho. Leonardo mencionou que você era mecânico e eu pensei que talvez você pudesse dar uma olhada. Tiago a encarou, tentando entender. Ela tinha vindo até o Ipiranga, tinha procurado a oficina dele por causa de um barulho no carro. Uma mulher como ela provavelmente tinha uma concessionária de luxo na velocidade de descagem. Ela não precisava vir até uma oficina modesta no subúrbio, a menos que não fosse realmente sobre o carro. Claro, Tiago disse finalmente, tentando manter a voz profissional. Onde está o carro? Aurora apontou para a rua, onde um Mercedes preto estava estacionado. Claro que era um Mercedes. Tiago quase riu da situação absurda. Ele, que trabalhava principalmente com Fuscas velhos e Palhos com motor fundido, ia olhar um Mercedes. Eles caminharam juntos até o carro, e Tiago notou como Aurora evitava pisar nas poças de óleo no chão da oficina, como ela mantinha a bolsa cara longe de qualquer superfície suja. Ela estava completamente fora do elemento dela, e ainda assim tinha vindo. Liga o carro, Tiago pediu, e Aurora obedeceu. Ele ficou em silêncio, ouvindo o motor ronronar,
Havia de fato um leve ruído, provavelmente correia do alternador precisando de ajuste. Nada sério, nada urgente. Algo que poderia esperar meses sem problema. É a correia do alternador, Tiago disse, desligando o motor. Precisa de um ajuste, mas não é nada grave. Posso fazer agora, leva uns 20 minutos. Tudo bem, Aurora respondeu, e então ficou ali parada, como se não soubesse o que fazer a seguir. Tiago a encarou e finalmente perguntou o que estava queimando em sua mente. Por que você realmente veio aqui, Aurora? Ela abriu a boca, fechou e então soltou um suspiro frustrado. Eu não sei, eu não parei de pensar naquele jantar, nos meus filhos, em como eles estavam felizes, em você e Camila, e eu percebi que eu queria ver você de novo. O coração de Tiago deu um salto, mas ele tentou manter a expressão neutra. Por quê? Porque você me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo, Aurora admitiu, e havia uma vulnerabilidade crua naquela confissão. Você me fez sentir que talvez eu não esteja falhando tanto quanto eu pensava, e eu queria agradecer por isso. Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem pensar muito, ele sorriu. Quer tomar um café enquanto eu conserto o carro? Tem uma padaria na esquina. Nada chique, mas o café é bom. Aurora olhou para ele e, lentamente, um sorriso verdadeiro apareceu em seu rosto. Eu adoraria. E enquanto caminhavam lado a lado pela rua do Ipiranga, uma empresária milionária e um mecânico, ambos completamente fora de seus elementos, ambos arriscando algo que não entendiam completamente, algo começou a florescer, algo pequeno, frágil, mas real. Algo que nenhum dos dois esperava, mas que ambos desesperadamente precisavam. A esperança de que talvez, apenas talvez, não estivessem tão sozinhos assim afinal. A padaria da esquina era exatamente o oposto de tudo o que Aurora estava acostumada. As mesas eram de fórmica velha, as cadeiras desemparelhadas e o chão de cimento estava gasto pelo tempo. Mas o cheiro de pão fresco e café recém-passado era acolhedor, e quando Aurora se sentou em uma das cadeiras de plástico, ela percebeu que não se importava com a simplicidade do lugar. Na verdade, havia algo libertador em estar ali, sem ninguém a reconhecendo, sem precisar manter a postura impecável de sempre. Tiago pediu 2 cafés e 2 empadas de frango, ignorando o protesto educado de Aurora de que não precisava comer. Você precisa experimentar, ele disse sorrindo. Dona Maria faz as melhores empadas da Zona Leste. É praticamente obrigatório. Quando a comida chegou, Aurora mordeu a empada com cautela e não conseguiu esconder a surpresa. Estava realmente deliciosa, crocante por fora e suculenta por dentro, temperada com perfeição. Nossa! Ela disse, e Tiago riu da expressão genuína de surpresa em seu rosto. Eu avisei, ele disse, tomando um gole do café. Nem tudo que é bom é caro. Aurora assentiu, mastigando pensativamente. Eu acho que esqueci disso. Esqueci de muitas coisas, na verdade. Tiago a observou por um momento. Ela estava diferente ali, mais relaxada do que no restaurante. O terno ainda era impecável, o cabelo ainda estava perfeitamente arrumado. Mas havia algo nos ombros dela que não estava tão tenso quanto antes. O que você esqueceu? Ele perguntou gentilmente. Aurora suspirou, colocando a empada no prato. Esqueci de viver, eu acho. Depois que Ricardo morreu, eu me joguei no trabalho. Achei que se eu mantivesse a empresa crescendo, se eu garantisse que meus filhos tivessem tudo o que precisassem financeiramente, eu estaria cumprindo meu papel. Mas no processo, eu esqueci de estar presente. Esqueci de ser apenas mãe. Você está sendo muito dura consigo mesma, Tiago disse, e havia uma gentileza genuína em sua voz. Você está fazendo o melhor que pode em uma situação impossível. Criar filhos sozinha não é fácil, independente de quanto dinheiro você tenha. Mas você consegue, Aurora apontou. Você trabalha o dia inteiro, ganha uma fração do que eu ganho. E ainda assim está mais presente para a Camila do que eu estou para os meus filhos. Tiago balançou a cabeça. Não é uma competição, Aurora. E você está vendo apenas um pedaço da minha vida. Você não vê as noites em que a Camila chora porque quer coisas que eu não posso dar.
Não vê quando ela pergunta por que não temos uma casa grande como as dos amiguinhos dela? Por que não podemos viajar nas férias? Eu também falho. Todos os dias. Aurora o encarou e pela primeira vez viu além da fachada de pai perfeito que tinha construído em sua mente. Tiago também era humano, também lutava, também se sentia inadequado às vezes. E de alguma forma, isso o tornava ainda mais admirável. Porque ele continuava tentando, continuava aparecendo, continuando amando a filha com tudo o que tinha. Como você lida com isso? Aurora perguntou. Com a culpa de não poder dar tudo? Tiago ficou em silêncio por um momento, girando a xícara de café entre as mãos. Eu lembro a mim mesmo de que amor não se compra, que estar presente vale mais do que qualquer brinquedo caro ou roupa de marca. E quando a culpa aperta demais, eu olho para a Camila e vejo que ela é feliz, que ela ri, que ela me abraça, que ela sabe que é amada. E isso me diz que estou acertando nas coisas que realmente importam. A Aurora sentiu os olhos arderem. Meus filhos são felizes? A pergunta era tão vulnerável, tão crua, que Tiago sentiu o peito apertar. Ele estendeu a mão sobre a mesa, hesitou por um segundo e então tocou levemente a mão dela. Eles adoram você. Qualquer um pode ver isso, mas eles sentem sua falta, Aurora. Eles querem mais de você, não do seu dinheiro, não das coisas que você pode comprar, só você. Aurora virou a mão, entrelaçando os dedos nos dele, e ficou olhando para aquelas mãos calejadas que contavam histórias de trabalho duro e sacrifício. Eu estou com medo, ela admitiu em um sussurro. Com medo de parar de trabalhar tanto e a empresa desmoronar. Com medo de que se eu não mantiver tudo sob controle, vou perder o que Ricardo construiu. E se eu perder isso, eu perco a última conexão que tenho com ele. Tiago apertou a mão dela gentilmente. Ricardo se foi, Aurora. Eu sei que dói aceitar isso, mas você ainda está aqui. Seus filhos ainda estão aqui, e eles precisam de você viva, presente, não de uma versão de você que está presa no passado. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas e inevitáveis. Aurora não tentou escondê-las, não tentou limpar, apenas deixou que corressem, liberando algo que estava preso dentro dela há 2 anos. E Tiago ficou ali, segurando a mão dela, sem dizer nada, apenas presente. Depois de alguns minutos, Aurora limpou as lágrimas com um guardanapo e soltou uma risada sem humor. Desculpa, eu não costumo fazer isso. Fazer o quê? Chorar? Ser humana? Tiago sorriu gentilmente. Você deveria fazer isso mais vezes. Faz bem. Aurora sorriu de volta, e era um sorriso genuíno agora. Obrigada, Tiago, por me ouvir, por não me julgar. Nunca, ele disse simplesmente. Eles ficaram em silêncio por um momento, o barulho da padaria ao redor criando uma espécie de bolha de privacidade. E então, Aurora perguntou, os meninos perguntaram por você e pela Camila. Eles querem ver vocês de novo. Tiago sentiu o coração acelerar. É mesmo? É. E eu também gostaria. Se você quiser, claro. Não quero forçar nada. Não quero que você se sinta. Eu quero. Tiago interrompeu, talvez rápido demais. Quero dizer, a Camila também adoraria. Ela não parou de falar sobre os meninos. Aurora sorriu e havia um alívio visível em seu rosto. Que tal sábado? Podíamos levar as crianças ao parque. Algo simples, descontraído. Sábado é perfeito, Tiago respondeu. E então hesitou. Aurora, eu preciso que você saiba que eu não tenho segundas intenções aqui. Não estou tentando, não sei, me aproveitar da sua situação ou do seu dinheiro. Eu sei. Aurora o interrompeu suavemente. Se eu achasse isso, não estaria aqui. Você é uma das poucas pessoas que eu conheci nos últimos anos que não quer nada de mim além de ser humano. E isso é mais valioso do que você imagina. Tiago assentiu, sentindo algo se aquecer dentro do peito. Eles terminaram o café conversando sobre coisas mais leves, as travessuras das crianças, histórias engraçadas do trabalho, pequenas alegrias do dia a dia. E quando finalmente voltaram para a oficina, onde o Mercedes estava esperando,
Havia uma leveza entre eles que não existia antes. Tiago consertou o carro rapidamente e, quando foi cobrar, Aurora tentou dar o dobro do valor. Ele recusou firmemente, aceitando apenas o preço justo pelo serviço. Eu não vou aceitar caridade, Aurora. Já conversamos sobre isso. Não é caridade, ela protestou. É valorizar um bom trabalho. Então paga o preço justo, Tiago respondeu, mas estava sorrindo. E me convida para outro café algum dia. Aurora sorriu de volta. Está bem, preço justo. E o convite está feito. Antes de entrar no carro, Aurora hesitou. Tiago, obrigada, por hoje, por tudo. Sempre, ele respondeu. E havia uma promessa silenciosa naquela palavra. Aurora dirigiu de volta para os jardins com o coração mais leve do que tinha estado em meses. Quando chegou em casa, os gêmeos correram para abraçá-la, surpresos e felizes por ela ter chegado cedo. Mãe, você buscou a gente na escola hoje, Rafael exclamou. Busquei, Aurora disse, se ajoelhando para ficar na altura deles. E sabe o quê? Vamos fazer isso mais vezes. Na verdade, vamos fazer muitas coisas juntos, começando por sábado. Vamos ao parque e vocês não vão acreditar quem vai com a gente. Quem? Leonardo perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. O Tiago e a Camila, Aurora respondeu, e viu a explosão de alegria nos rostos dos filhos. Sério? Eles gritaram em uníssono, pulando de empolgação. Sério? Aurora confirmou, e percebeu que estava sorrindo. Realmente sorrindo, de uma forma que não sorria há muito tempo. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Aurora se sentou no sofá da sala com uma taça de vinho e pensou na reviravolta que sua vida tinha dado em apenas alguns dias. Ela tinha conhecido um homem em circunstâncias completamente improváveis. Um homem que não tinha nada em comum com ela no papel, mas que entendia as batalhas dela de uma forma que mais ninguém entendia. Em vez de fugir dessa conexão estranha e inesperada, ela estava escolhendo explorá-la. Era assustador, era imprudente, era completamente fora de sua zona de conforto. Mas pela primeira vez, desde que Ricardo morreu, Aurora se sentia viva. Do outro lado da cidade, Tiago estava deitado no sofá, com Camila dormindo no quarto e o apartamento silencioso ao redor. Ele pensava em Aurora, na forma como ela segurou a mão dele na padaria, na vulnerabilidade que ela mostrou. Ele pensava no sábado que estava por vir, na possibilidade de ver aqueles gêmeos animados de novo, de passar mais tempo com aquela mulher que o intrigava e atraía em partes iguais. Tiago não era idiota. Ele sabia que o mundo deles não se encaixava facilmente. Sabia que havia obstáculos enormes pela frente se aquilo fosse se tornar algo mais do que uma amizade improvável. Mas ele também sabia que não podia simplesmente ignorar o que estava sentindo. A conexão, a química, o reconhecimento mútuo de duas almas que estavam lutando batalhas semelhantes em trincheiras muito diferentes. Ele pegou o celular e, depois de hesitar por um momento, digitou uma mensagem. Obrigado por hoje. Foi especial. A resposta de Aurora veio quase imediatamente. Para mim também, até sábado. Tiago sorriu, colocou o celular de lado e fechou os olhos. Até sábado. 3 dias pareciam uma eternidade, mas ele esperaria. Porque algo lhe dizia que aquilo, o que quer que fosse que estava começando a florescer entre ele e Aurora, valia a pena esperar. E enquanto a cidade dormia lá fora, 2 pessoas em cantos opostos de São Paulo adormeceram com um sorriso no rosto, sonhando com possibilidades que nenhum deles tinha considerado possível apenas uma semana atrás. O sábado amanheceu com um céu azul limpo, típico de São Paulo, quando a cidade decide dar uma trégua da poluição e da correria. Aurora acordou mais cedo do que o normal, com uma ansiedade estranha no peito. Não era a ansiedade que a acompanhava antes das reuniões importantes ou apresentações para investidores. Era diferente, mais leve, quase empolgação. Ela se pegou escolhendo a roupa com mais cuidado do que deveria para um simples passeio no parque. Nada muito formal, decidiu. Jeans claros,
uma blusa branca simples e tênis. Quando se olhou no espelho, quase não reconheceu a mulher que olhava de volta. Sem os ternos impecáveis e saltos altos, ela parecia mais jovem, mais acessível, mais como a Aurora que existia antes de Ricardo morrer. "Mãe, já está na hora?" Rafael apareceu na porta do quarto, já vestido e com o cabelo penteado com gel que ele tinha insistido em usar. Leonardo estava logo atrás, igualmente arrumado, os dois radiantes de empolgação. A Aurora sorriu, o coração aquecendo. "Calma, vocês dois. Ainda falta meia hora. Vamos tomar café antes de sair." Durante o café da manhã, os gêmeos não pararam de falar. Sobre o que iam fazer no parque, sobre o que iam mostrar para Camila, sobre se Tiago ia brincar com eles de futebol. A Aurora apenas ouvia, sorrindo, percebendo que fazia muito tempo que não via os filhos tão animados. E tudo por causa de um encontro casual em um restaurante, por causa da espontaneidade das crianças que decidiram que aquelas pessoas eram especiais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tiago estava tendo uma conversa parecida com Camila. A menina tinha acordado às 6 da manhã, arrumado o próprio cabelo cacheado com presilhas coloridas e estava usando o vestido favorito, aquele de bolinhas que tinha usado no restaurante, porque era o vestido da sorte. "Pai, você acha que os meninos vão gostar de mim?" Camila perguntou pela terceira vez, enquanto Tiago preparava o café. "Eles já gostam de você, princesa." Tiago respondeu pacientemente. "Você é impossível de não gostar." "E a Aurora? Você acha que ela gosta de mim?" Tiago virou-se para olhar a filha e viu a insegurança genuína nos olhos dela. Camila tinha apenas 6 anos, mas já tinha aprendido cedo que nem todo mundo a via com carinho. A mãe tinha ido embora. Algumas crianças na escola faziam comentários sobre a roupa dela não ser tão bonita quanto a delas, sobre o lanche dela ser mais simples. E agora ela estava prestes a passar o dia com uma mulher rica e os filhos dela, e estava com medo de não ser boa o suficiente. Tiago se ajoelhou na frente da filha, colocando as mãos nos ombros dela. "Camila, me escuta. A Aurora e os meninos gostam de você exatamente do jeito que você é. E qualquer pessoa que não gostar não merece estar na nossa vida. Entendeu?" Camila assentiu, mas Tiago ainda via a dúvida. Ele a puxou para um abraço apertado. "Você é incrível, princesa. Não deixa ninguém fazer você esquecer disso." Eles se encontraram no Parque Ibirapuera às 10 da manhã, perto do portão principal. A Aurora chegou primeiro com os gêmeos e ficou esperando ao lado do carro, observando as famílias que entravam e saíam do parque. Quando viu Tiago e Camila se aproximando, eles tinham vindo de ônibus, sentiu o coração acelerar de uma forma que não esperava. Tiago usava jeans e uma camiseta simples azul marinho, o cabelo levemente bagunçado pelo vento. Camila segurava a mão dele com força. E quando viu os gêmeos, seu rosto inteiro se iluminou. Leonardo e Rafael correram na direção dela, e em segundos as 3 crianças estavam conversando animadamente, como se não tivessem se visto há meses, em vez de apenas uma semana. Aurora e Tiago ficaram parados a alguns passos de distância, apenas observando. Então seus olhos se encontraram, e ambos sorriram. "Oi", Aurora disse. E havia uma timidez em sua voz que a surpreendeu. "Oi", Tiago respondeu, as mãos nos bolsos. "Você está diferente, bonita." Aurora sentiu o rosto esquentar. "Obrigada, você também está bem." Houve um momento de silêncio levemente desconfortável, e então ambos riram da própria estranheza. As crianças já estavam correndo na direção do parquinho, e eles os seguiram caminhando lado a lado. "Obrigada por vir", a Aurora disse. Os meninos não pararam de falar sobre isso a semana inteira. A Camila também, Tiago admitiu. Ela estava nervosa. "Com medo de que vocês não gostassem mais dela." Aurora parou de caminhar, virando-se para ele com surpresa. Por que ela pensaria isso? Tiago deu de ombros, mas havia uma tristeza em seus olhos. A vida já ensinou para ela que as pessoas vão embora, que ela nem sempre é suficiente. O coração de Aurora se partiu um pouco.
Ela olhou para Camila, que naquele momento estava rindo enquanto Leonardo a ajudava a subir no escorregador. Ela é mais do que suficiente. Ela é especial. Eu sei, Tiago disse suavemente, mas é bom quando outras pessoas veem isso também. Eles passaram a manhã toda no parque. As crianças brincaram no parquinho, correram pelo gramado enorme, perseguiram pombas. Aurora e Tiago ficaram sentados em um banco próximo, conversando e observando. Era surpreendente como era fácil conversar com ele. Não havia pretensão, não havia necessidade de impressionar. Eles falavam sobre tudo e sobre nada. Sobre filmes que gostavam, músicas da infância, lugares que queriam conhecer. Você já viajou para fora do Brasil? Tiago perguntou em algum momento. Várias vezes. Aurora respondeu. E então viu a expressão no rosto dele. Não era inveja, mas havia um reconhecimento da distância entre suas realidades. Mas sabe o que é engraçado? Eu mal lembro dessas viagens. Eram sempre a trabalho, sempre corridas, reuniões, contratos, eventos. Eu via aeroportos e salas de conferência. Raramente via o lugar de verdade. Eu nunca saí de São Paulo, Tiago admitiu. Um dia eu quero levar a Camila para conhecer o mar. Ela nunca viu o mar de verdade. Nunca. Aurora ficou chocada. São Paulo era longe da praia, mas não tanto assim. A maioria das crianças que ela conhecia ia para a praia todo verão, algumas várias vezes por ano. Não tive condições ainda, Tiago disse simplesmente, sem vergonha. Mas um dia vou ter. É uma das coisas na minha lista. Aurora ficou em silêncio por um momento processando. Os gêmeos tinham ido para a praia dezenas de vezes. Tinham viajado para o exterior, ficado em resorts caros. Mas será que eles eram mais felizes do que Camila, que esperava ansiosamente pelo dia em que veria o mar pela primeira vez? Ela não tinha certeza. Mãe! Pai! As crianças vieram correndo, suadas e felizes. Podemos comprar sorvete? Aurora estava prestes a dizer que sim, quando viu Tiago hesitar, a mão indo automaticamente ao bolso, onde provavelmente guardava o dinheiro. Ela reconheceu aquele gesto. Ele estava calculando mentalmente se podia pagar. E sem pensar, ela disse, eu pago. É meu presente para vocês hoje. Tiago abriu a boca para protestar, mas Aurora o interrompeu com um olhar. Deixa eu fazer isso, por favor. Não é caridade, é apenas uma mãe querendo ver todas as crianças felizes. Tiago a encarou por um longo momento e então assentiu lentamente. Tudo bem, obrigado. Eles foram até a sorveteria dentro do parque e Aurora deixou as crianças escolherem o que quisessem. Os gêmeos pediram sundaes elaborados e Camila, claramente impressionada com as opções, escolheu timidamente um de morango com granulado. Tiago pediu um picolé simples e Aurora um sorvete de limão. Sentaram-se em uma mesa sob uma árvore e enquanto as crianças devoravam os sorvetes, Aurora e Tiago conversavam em voz baixa. Eu não quero que você se sinta mal por aceitar isso, Aurora disse suavemente. Eu sei que você tem orgulho e eu respeito isso, mas às vezes deixar alguém fazer algo legal por você também é uma forma de dar. Você está me dando a chance de fazer meus filhos felizes, de ver eles interagindo com crianças de verdade, não com os filhos mimados dos colegas de trabalho. Tiago sorriu, mas havia emoção em seus olhos. Você tem um jeito com palavras, sabia? Vem com o território de negociar contratos, Aurora brincou, mas então ficou séria. Mas eu estou falando sério, Tiago. Estar aqui com vocês é bom, é real, e eu não tinha isso há muito tempo. Eu também não, Tiago admitiu. Desde que a mãe da Camila foi embora, eu meio que me fechei. Trabalhava, cuidava dela e só. Não tinha tempo nem energia para mais nada. Mas com você, eu não sei. É diferente. Seus olhos se encontraram, e havia algo intenso naquele olhar. Não era apenas atração física, embora a Aurora não pudesse negar que Tiago era atraente de uma forma simples e honesta. Era mais do que isso. Era conexão, era reconhecimento,
Era a sensação de ter encontrado alguém que entendia as batalhas que você lutava, mesmo vindo de um campo de batalha completamente diferente. Pai! Mãe! Camila gritou, quebrando o momento. Vem ver! Os meninos estão me ensinando a andar de skate. Aurora e Tiago trocaram um olhar divertido e se levantaram para ir até as crianças. Leonardo e Rafael, que tinham trazido skates, estavam pacientemente ensinando Camila a equilibrar. Ela caía, levantava, ria, tentava de novo. Não havia frustração, não havia desistência, apenas determinação pura e alegria. Ela é corajosa, Aurora comentou observando. Tiago concordou, o orgulho evidente na voz. Herdou isso do pai. Aurora olhou para ele, viu o sorriso no rosto dele enquanto observava a filha e sentiu algo se mover dentro do peito. Tiago era tão diferente dos homens que ela conhecia. Ele não tentava impressionar, não se vangloriava de conquistas, não media o próprio valor por conta bancária ou cargo. Ele media pelo amor que dava à filha, pela integridade que mantinha mesmo quando as coisas eram difíceis, pela gentileza que oferecia livremente, mesmo quando o mundo não tinha sido gentil com ele. E Aurora percebeu com uma clareza súbita e assustadora que estava começando a se apaixonar por ele. O pensamento a atingiu com tanta força que ela quase tropeçou. Apaixonar? Ela? Por um mecânico que mal conhecia? Era loucura. Era impossível. Era real. Você está bem? Tiago perguntou, notando a expressão no rosto dela. Estou, Aurora respondeu, mas sua voz saiu um pouco trêmula. Só pensando. Em algo bom ou ruim? Aurora olhou para ele, realmente olhou e sorriu. Bom, definitivamente bom. Tiago sorriu de volta, e naquele momento, com o sol filtrando pelas folhas da árvore, com as crianças rindo ao fundo, com a cidade vibrante e viva ao redor deles, algo se solidificou entre Aurora e Tiago. Era frágil ainda, novo, assustador, mas era real, e ambos estavam dispostos a descobrir onde aquilo poderia levar. O dia passou rápido demais. Quando o sol começou a se pôr e as crianças finalmente mostraram sinais de cansaço, eles se prepararam para ir embora. As despedidas foram difíceis. As 3 crianças se abraçaram apertado, prometendo se ver de novo em breve. Podemos fazer isso de novo? Rafael perguntou, olhando para a mãe com esperança. Podemos, Aurora confirmou, e então olhou para Tiago. Se vocês quiserem. Queremos, Tiago respondeu sem hesitar. Enquanto caminhavam de volta para o estacionamento, as crianças alguns passos à frente, Aurora sentiu a mão de Tiago roçar na dela. Foi um toque leve, quase acidental, mas quando ela olhou para ele, viu a intenção nos olhos dele. Lentamente, ele entrelaçou os dedos nos dela, e Aurora não puxou a mão. Em vez disso, apertou de volta, sentindo algo se aquecer dentro do peito. Obrigado por hoje, Tiago disse baixinho. Foi perfeito. Para mim também, Aurora respondeu. E era verdade. Tinha sido um dos melhores dias que ela tinha tido em anos. Quando chegaram no estacionamento, Aurora hesitou. Tiago, eu posso dar uma carona para vocês? Tiago olhou para o carro caro, depois para Camila, que estava claramente exausta. Tudo bem, obrigado. O trajeto até o Ipiranga foi preenchido com as crianças adormecidas no banco de trás e conversa suave entre os adultos. Quando finalmente pararam em frente ao prédio onde Tiago morava, ele hesitou antes de sair. Aurora, eu sei que isso é complicado. Nossas vidas são muito diferentes, mas eu gosto de estar com você. E eu queria saber se você estaria disposta a tentar, o que quer que seja isso. Aurora sentiu o coração disparar. Ela olhou para aquele homem honesto, trabalhador, gentil, que tinha entrado em sua vida da forma mais inesperada possível. E soube que havia apenas uma resposta que fazia sentido. Sim, ela disse simplesmente, eu quero tentar. Tiago sorriu, e era um sorriso tão cheio de felicidade e esperança que Aurora sentiu os olhos arderem. Ele se inclinou, hesitou por um segundo e então beijou suavemente a bochecha dela. Boa noite, Aurora. Boa noite, Tiago.
E enquanto ela dirigia de volta para casa com os gêmeos dormindo no banco de trás, Aurora percebeu que sua vida estava mudando de maneiras que ela nunca imaginou. E pela primeira vez, em vez de ter medo da mudança, ela estava abraçando-a. As semanas que se seguiram ao dia no parque trouxeram uma mudança profunda na vida de Aurora. Ela começou a sair do escritório mais cedo, a recusar reuniões que podiam ser resolvidas por e-mail, a delegar mais responsabilidades para a equipe que tinha contratado justamente para isso. E pela primeira vez, desde que Ricardo morreu, ela não se sentiu culpada por isso. Porque quando chegava em casa e via os sorrisos genuínos de Leonardo e Rafael, quando os ouvia contarem sobre o dia na escola com entusiasmo, porque sabiam que ela estava realmente ouvindo, Aurora entendia que estava fazendo a escolha certa. E Tiago estava presente em todos esses momentos, de formas pequenas mas significativas. Mensagens durante o dia perguntando como ela estava, ligações à noite quando as crianças já tinham dormido, encontros rápidos para café quando conseguiam encaixar na rotina atribulada. Nada extravagante, nada que chamasse muita atenção. Mas era real, era constante e estava construindo algo sólido entre eles. Foi em uma quinta-feira à noite, 3 semanas depois do dia no parque, que tudo mudou de patamar. Aurora estava em casa, preparando o jantar com os gêmeos, algo que ela nunca fazia antes, sempre deixava para a cozinheira, quando seu celular tocou. Era Tiago, e havia algo diferente na voz dele. Aurora, desculpa ligar assim de última hora, mas eu preciso de ajuda. O coração dela disparou. O que aconteceu? Está tudo bem? É a Camila. Ela está com febre alta e eu não sei o que fazer. Ela nunca ficou doente assim e eu estou... A voz dele falhou e Aurora ouviu o medo real ali. Onde você está? Aurora perguntou, já pegando as chaves do carro. Em casa. Eu ia levar ela para o hospital, mas... Não precisa. Eu vou aí. Espera. Aurora desligou, explicou rapidamente para os meninos que precisava sair, pediu para a babá ficar com eles... e saiu correndo. O trânsito estava horrível, mas ela dirigiu com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Quando finalmente chegou ao prédio de Tiago no Ipiranga, subiu os 3 andares de escada correndo, porque o elevador estava quebrado. Tiago abriu a porta antes mesmo que ela batesse, e Aurora viu o desespero no rosto dele. Obrigado por vir. Eu não sabia quem mais chamar. Aurora entrou e viu Camila deitada no sofá, enrolada em um cobertor, o rostinho corado de febre. Ela se ajoelhou ao lado da menina, colocando a mão na testa dela. Estava realmente quente. Oi, Camila, Aurora disse suavemente. Como você está se sentindo? Minha cabeça dói, Camila murmurou, os olhos úmidos. E estou com frio. Aurora olhou para Tiago. Você deu antitérmico? Dei, há 1 hora. Mas a febre não baixou. Tudo bem, vamos levá-la ao hospital. Eu conheço uma pediatra excelente que trabalha no Sírio-Libanês. Vou ligar para ela. Aurora, eu não posso pagar um hospital particular caro. Tiago começou, mas ela o interrompeu com um olhar firme. Não estamos discutindo isso agora. Sua filha precisa de cuidados e eu vou garantir que ela tenha os melhores. Depois a gente resolve o resto. Tiago olhou para ela, e havia gratidão e alívio tão intensos em seus olhos que Aurora sentiu o peito apertar. Ele assentiu, pegou Camila no colo com cuidado e os 3 saíram para o carro. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. A pediatra que Aurora conhecia estava de plantão e atendeu Camila imediatamente. Depois de exames e 1 hora de espera angustiante, o diagnóstico veio: infecção na garganta. Nada grave, tratável com antibióticos, mas que precisava de acompanhamento. Camila foi medicada. A febre começou a baixar e ela finalmente adormeceu na maca, exausta. Tiago estava sentado ao lado da filha, segurando a mãozinha dela, e quando finalmente deixou escapar um suspiro de alívio, Aurora viu as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto dele. Ei! Ela disse suavemente, tocando o ombro dele. Ela está bem. Vai ficar tudo bem.
Tiago limpou as lágrimas com a manga da camisa, envergonhado. Desculpa, eu fiquei com tanto medo. Ela é tudo o que eu tenho. Aurora sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado dele, pegando a mão livre dele. Você não está sozinho, Tiago. Não mais. Eu estou aqui. Ele a encarou. E havia algo tão vulnerável e verdadeiro naquele olhar que Aurora sentiu todas as barreiras que ainda mantinha desmoronarem de uma vez. Por quê? Tiago perguntou a voz rouca. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Por que se importa? Aurora respirou fundo, sabendo que era hora de ser completamente honesta. Porque vocês me fizeram sentir viva de novo. Você me fez perceber que eu estava apenas sobrevivendo, não vivendo. E a Camila, os meninos, eles me mostraram que família não é sobre dinheiro ou status. É sobre estar presente, é sobre amor. Ela apertou a mão dele. E eu me apaixonei por você, Tiago. Eu não planejei, não esperava, mas aconteceu. O silêncio que se seguiu foi intenso. Tiago ficou olhando para ela como se estivesse tentando processar as palavras, como se não acreditasse que estava ouvindo aquilo. Então, lentamente, um sorriso se abriu no rosto dele. Um sorriso tão cheio de felicidade e alívio que Aurora sentiu os próprios olhos arderem. Eu também me apaixonei por você, Tiago confessou, a voz embargada. Desde aquele primeiro jantar, desde o momento em que você se sentou naquela mesa e tratou minha filha com gentileza, quando poderia ter apenas ignorado a gente. Você é incrível, Aurora. E eu sei que nossa vida é complicada, que somos de mundos diferentes, mas não me importo. Aurora o interrompeu. Não me importo com mundos diferentes ou com o que as pessoas vão dizer. Eu só me importo com isso. Ela apontou para Camila dormindo pacificamente, depois para o espaço entre eles. Eu me importo com você, com ela, com construir algo real. E se você quiser isso também, eu quero. Tiago disse sem hesitar, mais do que qualquer coisa. E ali naquele quarto de hospital com iluminação fria e cheiro de desinfetante, cercados por bips de máquinas e o som distante de enfermeiras passando pelo corredor, Aurora e Tiago se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, carregado de promessa e emoção. Um beijo que selou tudo o que tinham construído nas últimas semanas e abriu a porta para tudo o que ainda estava por vir. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo, e Tiago encostou a testa na dela. Você tem certeza disso? Certeza de que quer entrar na minha vida bagunçada, com todas as complicações que vêm junto? Absoluta, Aurora respondeu. E você, tem certeza de que quer entrar na minha vida também? Com toda a loucura corporativa, a pressão social, os julgamentos? Absoluta, Tiago ecoou sorrindo. Camila se mexeu na maca, abrindo os olhos lentamente. Quando viu Aurora ali, seu rostinho cansado se iluminou. Você ficou, ela disse com admiração. Claro que fiquei, Aurora respondeu acariciando o cabelo da menina. Você acha que eu ia embora? Minha mãe foi embora. Camila disse simplesmente sem amargura, apenas constatando um fato. Aurora sentiu o peito apertar dolorosamente. Ela olhou para Tiago, que assentiu quase imperceptivelmente, dando permissão. Então, Aurora se aproximou mais de Camila e disse: Eu não sou sua mãe, Camila, e eu nunca vou tentar ser. Mas eu prometo uma coisa, eu não vou embora. Eu vou estar aqui sempre que você precisar. Pode acreditar? Camila estudou o rosto de Aurora por um longo momento, aqueles olhos infantis mas sábios avaliando a sinceridade das palavras. E então ela assentiu e estendeu os bracinhos para um abraço. Aurora a abraçou com cuidado, sentindo as lágrimas finalmente caírem, e ouviu Camila sussurrar: Obrigada. 2 semanas depois, em um domingo ensolarado, Aurora fez algo que nunca imaginou que faria. Organizou um churrasco na mansão nos jardins. Mas não foi um dos eventos corporativos impecáveis que costumava organizar. Foi uma festa simples, com os amigos da oficina de Tiago, os colegas de escola de Camila.
alguns funcionários da empresa de Aurora que se tornaram amigos de verdade. E claro, as 3 crianças que eram o centro de tudo. Leonardo, Rafael e Camila corriam pelo jardim, brincando com a mangueira de água, rindo tanto que Aurora tinha certeza de que os vizinhos deviam estar incomodados. Mas ela não se importava. Tiago estava ao lado dela, assando carnes na churrasqueira com seu Joaquim da oficina, os dois discutindo sobre o ponto perfeito da picanha enquanto bebericavam cerveja. "Você está feliz?" Tiago perguntou baixinho quando Aurora se aproximou para pegar mais espetinhos. Aurora olhou ao redor. Viu os filhos felizes e livres de uma forma que não eram antes. Viu Dona Célia, que ela tinha feito questão de buscar pessoalmente, conversando animadamente com a babá. Viu pessoas de mundos completamente diferentes, se misturando naturalmente, sem pretensão, apenas aproveitando o momento. E então olhou para Tiago, para aquele homem que tinha entrado em sua vida da forma mais inesperada e tinha virado tudo de cabeça para baixo da melhor maneira possível. "Estou", ela respondeu. E era a verdade mais pura que tinha dito em anos. Mais feliz do que me lembro de ter sido. Tiago sorriu, largou a espátula e puxou Aurora para perto, beijando o topo da cabeça dela. "Eu também." "Nojento!" Rafael gritou do outro lado do jardim, fazendo Leonardo rir. "Eu acho fofo", Camila declarou, e então correu para abraçar as pernas dos dois. "Vocês vão casar?" Aurora e Tiago trocaram um olhar surpreso, e então riram. "Um passo de cada vez, Camila", Tiago disse, mas estava sorrindo. "Mas vocês vão ficar juntos para sempre?" Camila insistiu. Aurora se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Nós vamos fazer o nosso melhor para isso." "E sabe por quê?" "Por quê?" "Porque quando você encontra pessoas que te fazem querer ser melhor, que te fazem sentir em casa, você não deixa elas irem embora." Aurora olhou para Tiago, depois para os gêmeos que tinham se aproximado para ouvir. "E vocês 3 nos deram isso. Vocês nos juntaram naquela noite no restaurante e mudaram tudo." "Então foi graças a nós", Rafael exclamou orgulhoso. "Foi sim", Tiago concordou, bagunçando o cabelo do menino. "Vocês 3 são os cupidos mais eficientes que eu já vi." As crianças riram e correram de volta para as brincadeiras, e Aurora ficou observando com o coração cheio. Ela pensou em Ricardo, e pela primeira vez, o pensamento não veio acompanhado de culpa ou dor. Apenas gratidão pelo tempo que tiveram e aceitação de que a vida continuava. E ela tinha certeza no fundo da alma de que Ricardo aprovaria, que ele ficaria feliz de saber que os filhos estavam felizes, que ela estava vivendo de novo. "No que você está pensando?" Tiago perguntou, passando o braço pelos ombros dela. "Que a vida é estranha", Aurora respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. "Você acha que vai ser de um jeito e então aparece um pai solteiro jantando com a filha em um restaurante e tudo muda. Melhor ou pior?" Tiago perguntou, mas estava sorrindo porque já sabia a resposta. "Infinitamente melhor", Aurora disse, virando-se para beijá-lo. "Infinitamente." E naquele momento, com o sol brilhando, as crianças rindo, os amigos conversando e o homem que ela amava ao seu lado, Aurora Villarreal percebeu que tinha finalmente encontrado o que estava procurando sem saber. Não era sucesso profissional, não era dinheiro ou status. Era isso, era amor, era família, era felicidade genuína construída sobre base honesta e real. E enquanto Tiago a puxava para mais perto, sussurrando promessas de futuros jantares, de mais domingos assim, de construir uma vida juntos, uma vida que honrasse de onde cada um veio, mas olhasse para onde estavam indo juntos, Aurora fechou os olhos e sorriu. Porque às vezes os melhores presentes da vida vêm embrulhados das formas mais inesperadas. Às vezes, tudo o que precisa é de 2 crianças insistentes, uma mesa compartilhada e a coragem de deixar o coração se abrir para possibilidades que a lógica diria serem impossíveis. E às vezes, apenas às vezes, os finais felizes são reais.